Salve! Saga do Mestre! Bem, pessoal, saudações a todos. Essa é uma daquelas sagas que a gente faz com muita satisfação, principalmente o nosso homenageado de hoje é um empresário, músico, Harry, o gato. Bem, pessoal, eu vou começar essa saga do final para o começo, certo? Imaginem uma pessoa, um empresário, seus 40 e poucos anos, uma família muito bonita, né? Óbvio, quando eu falo de empresário, é um pequeno empresário ainda, né? Se Deus assim permitir, será um grande empresário, mas que possibilita e dá emprego a muita gente, certo? Baterista de mão cheia, músico top de linha, tá bom? Tem muitos, né? Tem muitas qualidades, né? Um lutador fora de série e que hoje tem a possibilidade de propiciar à sua família um conforto melhor e que, querendo, pode ir para um hotel e ficar lá determinado tempo de férias. Quem te viu, quem te vê, né? Mas assim, uma pessoa bem sucedida, né? E religiosa, temente a Deus, que é o mais importante, tá bom? Agora, se você vê essa pessoa hoje, não sabe que essa pessoa lá atrás passou por inúmeras dificuldades. Mas assim, mesmo passando por muitas dificuldades, tinha pessoas ao seu redor que de alguma forma possibilitou esse translado, né, de um tempo para outro, certo? De um momento para outro. Os amigos sinceros que tinham algo em comum, que era o taekwondo. E esse taekwondo tendo base um projeto chamado Um Passo a Mais. A expansão do taekwondo nas escolas públicas e particulares. Então, vejam que muitas vezes o dinheiro, ele é importante, mas assim, muitas vezes as amizades são mais importantes que o dinheiro, na maior parte das vezes. Principalmente as amizades sinceras. E essa saga, ela vem mostrar isso para vocês. Esse exemplo que hoje é o Harry Gato, certo? Só para vocês terem ideia, óbvio que eu não tenho todo o conhecimento desde criança até os dias, até a adultez dele, né? Que você sabe que nós temos fases nas nossas vidas, que vem a criança, aí vem a puberdade, depois da puberdade vem pré-adolescência, adolescência, adultez, aí a fase adulta e assim sucessivamente, tá certo? Mas pelo menos de um certo período que perdurou durante dois anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos mais ou menos, eu pude vivenciar e de alguma forma contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial dessa pessoa, tá certo? Mas assim, como vocês sabem, muitos vieram treinar comigo no projeto Um Passo a Mais. E vamos dizer assim, nessa terceira geração, que obviamente de uma geração para outra no projeto é pouco espaço de tempo. Por que eu falo em gerações? Porque os primeiros 15 alunos que eu tive no projeto Passo a Mais inicial, esses foram embora, ficou nenhum. Depois surgiram o pessoal do Ziltanã, o pessoal da Jaqueline, que era o pessoal lá do Áurea, hoje professor Jackson, certo, e seus primos. Então essa já é a segunda geração. E encostada a segunda geração veio a terceira, que é justamente o Mancha, o Harry Gato, Seget,
né? As superpoderosas do Coletivo Mulher Vida, que já era antes também, já é a primeira geração, porque eu também, como você sabe nos outros vídeos, eu dava aula no Coletivo Mulher Vida desde 1995, então quer dizer, mas de toda forma, uma geração foi contribuindo para o desenvolvimento da outra, e essa geração em específico, né, essa turma, foi muito significativa para o desenvolvimento do nosso projeto, até mesmo para o futuro de outras gerações, certo? Mostrando um nível técnico muito massa, mostrando uma disciplina top, certo? E assim, um nível de companheirismo muito grande. E não era diferente com o nosso Hélio Gato. Por que o Hélio Gato? Porque naquele momento ele era, eu penso, pelos relatos que eu ouvi e presenciei naquele momento algo, é óbvio, determinadas coisas não me eram postas, porque se tratava da vida particular da pessoa, mas assim, o superficial era dito. Até mesmo naquele momento ele passava por inúmeras dificuldades de alimentação, dificuldades de treinar, de financeira, certo? Comprar seu uniforme, essas coisas todas, pagar a mensalidade. Então, de alguma forma, os amigos também ajudaram, certo? Não sei se muito, não sei a quantidade, mas eu sei que na intensidade, para termos uma equipe unida, as amizades foram de suma importância, tá bom? Para essa pessoa que ele hoje, até hoje, ele agradece. E tudo isso, todas essas dificuldades só faziam com que ele treinasse mais e mais ainda, tá certo? Ele ia treinar os meninos na praia, ia treinar particularmente comigo, tá certo? E assim ele de alguma forma, toda aquela dificuldade, até mesmo familiar, de uma família desestruturada, até o ponto, a intensidade eu não sei, mas que tinha uma família desestruturada, tinha, certo? Mas eu particularmente eu não entrava nesses pormenores. Eu fazia a minha parte. Como seria assim? Como? Primeiro, dando exemplo. Segundo, de alguma forma ajudando. Às vezes eu dava um uniforme a uma pessoa, dava um exame a outra. Às vezes eu via a questão das mensalidades, certo? E aí vai, né? O importante é que eu estava ali para ajudar. E servir também como espelho. Na questão da educacional, dar uma orientação àqueles meninos. E o Anderson, nada a ver com Anderson. O Hélio Gato, ele de alguma forma, ele era uma pessoa que sabia valorizar aquilo que ele, o pouco que ele recebia, certo? Mesmo com todas as dificuldades que eu falei, ele treinava absurdamente, certo? Só para vocês terem ideia, nós estávamos treinando para um campeonato chamado Copa Camaragibe. E ele tinha nessa Copa um atleta que, se caso me falhe a memória, esse menino hoje é faixa preta quarto dan, do nosso grão-mestre Esdras Lima. Um abraço, grão-mestre Esdras. E ele, ao se confrontar com esse menino, eu sabia do nível, né, dos dois, assim, mas eu sabia que o Anderson era um pouco melhor. Não é por nada, não, é porque era melhor, porque ele era melhor. Ele já vinha de uma rotatividade de competição que dava essa condição para ele. E eu disse assim, olha, Hélio Gato, vamos treinar essa técnica recuada, esse rejon, que é um giro, e você vai surpreender seu adversário com 2 pontapés, um no meio e um em cima na cabeça, porque naquela época valia chute na cabeça. Ou então, um dubal com um mondolhô, que é um chute giratório por trás. Chute com um grau de dificuldade muito grande. Ele já avançando é difícil, mas ele recuado. E eu treinava muitos atletas dessa forma. Tanto é que nessa luta, se eu não me engano, foi a luta final.
ele se pegou com esse menino, com esse rapaz. E aí, eles lutando, estavam pau a pau, um bandal, quando pensou que não, o rapaz fez aquilo que eu disse que ele ia fazer. Ele avançou com o bandal, ele recuou no rejão. Aí o Herigato bateu o bandal e deu toleou. Mas foi, ou foi o Dubal, ele deu o rejão, deu o Dubal e toleou. Então, gente, quando pegou, o cara caiu, o chau, já caiu pronto. O que acontece? O árbitro central, ele pela regra do taekwondo, ele tem que contar de 1 até 10, que é o knockdown. Ele, Haná. Antes ele conversou um pouquinho, ficou lá, o cara lá dele conversou um pouco. Quando ele foi abrir a contagem, não tinha muita graça. O atleta já estava se recuperando. Né? Meu Deus do céu. O cara, depois de quase 1 hora, se recuperou. Com essa contagem que não terminava mais. Se recuperou. Aí, reclamamos, mas mesmo assim, né, deixaram a luta seguir. O que acontece? O rapaz que foi nocauteado, né, ou então ficou em knockdown, ele conseguiu ainda um ponto e venceu a luta, certo? Mas aí depois a gente viemos saber o porquê ele conseguiu isso. Por quê? O Herigato, ele lutou com fome. Para vocês verem como era difícil. Às vezes até no treinamento mesmo, se fosse para pagar um sanduíche de mortadela, a galera que tem que pagar para ele, certo? E ele até hoje fala isso. Ele não tem vergonha de expor a vida dele passada, certo? Principalmente nessas condições. Foi nessas condições que os amigos o ajudaram, certo? Eu também fiz minha parte, né? De alguma forma, tá certo? Gostaria de ter feito mais, mas muita coisa não chegava para mim. Por quê? Porque assim, a minha responsabilidade era muito grande. Eu era o mais velho da equipe toda, né? O líder da equipe. E eu tinha que fazer com que a equipe crescesse, desenvolvesse. E nós temos um projeto, certo? Um projeto, ele dignifica muita responsabilidade para quem está na comissão de frente, tá certo? E eu tinha muitas outras coisas para resolver. Não era só treinar a equipe, era manter a equipe unida, perceber algumas variáveis de distanciamento de confusão, certo? Ver ali os egos, né? Trabalhar com os egos de cada um. Então, eu assumi uma responsabilidade muito grande. E, assim, fora que eu era árbitro também, eu tinha outros contatos, eu tinha que treinar também para os meus exames. Então, gente, era muita responsabilidade. Mas, assim, esse pessoal, a amizade era tanta que todo mundo ajudava todo mundo. E assim foi, certo? Durante muitos anos. Só para vocês terem ideia, eu estou voltando 21 anos atrás. Durante esse período, muitos campeonatos surgiram em Itamaracá, Tamaragibe, Escola Pinto Tomando a Bandeira, Pernambucano, foram muitos. E assim a gente continuava firme e forte se desenvolvendo. Alguns que tinham condições se desenvolviam mais na questão da graduação, se graduaram mais porque tinham um pouco de dinheiro para poder bancar. E também os meninos se desenvolviam dentro do monitoramento, que o nosso Herigato, o Mancha, o Seget, o Leguminoso Insano, todos eles faziam a sua parte nessa construção para que a gente pudesse crescer cada vez mais. E cada um deu a sua contribuição de certa forma, tá bom? Na questão de lutar, na questão de forma, na questão de monitoramento, na questão de divulgar o nosso taekwondo, tá certo? Então, de alguma forma, eles contribuíram grandiosamente para o crescimento do taekwondo pernambucano e do citado projeto Um Passo a Mais de Expansão. A expansão do taekwondo nas escolas públicas, que na época eram públicas. Hoje,
É pública e particular, apesar que eu só estou na área particular hoje em dia, tá certo? Mas assim, nesse intermédio, voltando para o rei do gato, ele, você sabe, né? Olha, o cara já está cheio de problema, com família, falta de dinheiro, má alimentação, não tinha toda aquela estrutura. A gente só tinha mesmo alegria para treinar. Alegria e boa vontade. E nesse intermédio ele arruma o quê? Uma namorada. Gente, olha só. A gente sabe que namorada é gasto. É gasto de energia, é gasto financeiro. E você não tem, mas arrumar uma namorada. E o pior, que é assim, né? Eu acho que se o cara era louco, aí ela era mais louca ainda. Porque a situação era difícil, mas assim, mas é o amor, né? É o amor. Então, não tem tu, vai tu mesmo. E os dois, se de alguma forma, eu nem sei onde foi, não lembro como eles se encontraram. E começaram a ter, levar essa paixão à frente. Só que, gente, vocês sabem que uma coisa, né? Olha, se estava difícil, piorou, né? Existiram inúmeros outros problemas dentro dessa relação. E que, assim, de toda forma, mesmo assim, a galera não desistiu do cara, começou a ajudar ele da mesma forma, certo? E assim, de alguma forma, ele conseguiu. Nesse intermédio veio a gravidez que eu penso que foi o primeiro filho dele. Ele tem 3 filhas e tem um filho. Esse é o filho mais velho. Veio a gravidez. Eita, imagina. Então, de certa forma, naquele momento você tem que trabalhar. E assim o projeto ele não dava para ter tudo isso, né? Você tem que ser muito determinado para poder conseguir finanças, numerários, para poder você sustentar a sua família, né? Porque eu já tinha, né? Eu já tinha já uma certa experiência de sustentação de família, mas assim, um cara mais novo, e naquela época era mais complicado, porque você não tinha experiência, né? E o grão tinha, e tem até hoje. Então, eu tinha que cuidar da minha família. E ele, naquele momento, ele infelizmente não pôde mais continuar. Lembrando sempre, passou pela nossa equipe, contribuiu muitas medalhas, lutando, um show de bola, certo? O Hélio Gato, lutando, show de bola, muito técnico. Ele, na categoria dele, se ele tivesse todas as outras coisas que a maioria dos nossos integrantes tinham, com certeza ele naquela época ele tinha se dado muito bem, se dado até melhor do que se deu. E apareceu uma oportunidade, aí pessoal, eu não sei o que aconteceu, que ele foi chamado para São Paulo, ou alguém pagou a passagem dele. Não sei se ele tinha um tio lá, ou não sei, o pai dele, não sei. Por quê? Porque assim, eu não me envolvia tanto na vida, né? Eu tinha a noção, mas eu tinha a noção muito superficial. E ele foi para São Paulo. Aí vocês perguntam, ele deixou de lutar? Não, ele continuou lutando taekwondo também lá em São Paulo. E foi lá em São Paulo que ele viu as oportunidades aparecerem. E aí, passados-se 21 anos, ele olha para trás, né, e nunca esquece. Por quê? Porque tudo aquilo que ele aprendeu, segundo mesmo ele falou, serviu como subsídio para ele ser hoje o que ele é. Um empresário de sucesso, mesmo sendo um pequeno empresário. Trabalhou muito, inclusive quase foi a óbito, porque uma vez ele até me falou que ele estava trabalhando, ele trabalhava com uma máquina, para nivelar e deixar o piso bem lisinho. E aí essa máquina, não sei o que foi, numa subida assim, a máquina ia caindo por cima dele. E se uma máquina daquela cai por cima dele, meu filho, já foi. O gato ia virar
as 7 vidas que o gato tinha, ia resumir naquele momento, ia acabar naquele momento, tá certo? Mas ele, graças a Deus, ele conseguiu contornar a coisa e Deus deu esse livramento para ele, tá certo? E a partir disso aí, trabalhou muito, vieram as filhas. Hoje ele tem 3 filhas lindas, uma esposa muito bonita, tá certo? É um músico de... Quando pega a baqueta numa bateria, dá show. É evangélico, certo? Toca na igreja. E assim, óbvio, tem outras qualidades também, tá certo? E assim, hoje ele tem, como eu falei, ele tem a possibilidade de olhar para trás, não ter vergonha de nada. E assim, e tudo que ele passou só serve para fortalecer o seu presente e ter uma ideia que a gente precisa ter visão para o futuro. O Taekwondo foi uma ferramenta muito importante porque o Taekwondo trouxe na vida dele a socialização, trouxe as amizades, trouxe a disciplina, trouxe o respeito e tudo isso, todas essas ferramentas contribuem para ele hoje ser o que ele é. Um pai de família, um empresário e um cara muito respeitado, certo? E assim, a gente só tem orgulho. Temos orgulho de todos. Mas assim, o nosso Hélio Gato, ele é um cara que é show de bola. Tem que ser respeitado mesmo, tá certo? E hoje ele faz com os outros que fizeram com ele. Por isso é a diferença. Ele ajuda as outras pessoas. Então isso é de suma importância. É o caráter que a gente vai forjando no decorrer do tempo. Ok? Mesmo assim, naquela época, ele competiu, tanto com os protetores tradicionais como os protetores eletrônicos, venceu todas as competições. Em 2006, eu encontrei em Mauá, certo? É o interior de São Paulo, onde ele competiu, ganhou também. E ele mesmo disse: mestre, eu ganho com a técnica que o senhor ensinava. Eu treino a maior parte das vezes sozinho. E depois eu ia lá para a seleção só para cumprir a tabela, né? Para treinar com a galerinha. E fui chamado para a seleção e me dei muito bem, graças a Deus. Com aquilo que o senhor nos ensinava, certo? Então, a técnica ainda continua muito atual. Óbvio que ele tem elementos. Ele, intrinsecamente, ele é um cara que foi feito para o Taekwondo, para as artes marciais em si, tá? E assim, ele é faixa preta, é um dos meus faixas pretas, um dos meus discípulos